A Ele seja honra, a Ele seja glória, pelos séculos dos séculos. E aqueles que concordam com isso podem dizer amém e graças a Deus. Podeis assentar, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Que essa seja uma manhã de libertação no nosso meio. Você já teve a sensação de que algo, em algum momento da sua vida, estava travando o seu avanço? Já teve a sensação que, apesar de todo o seu esforço aplicado, apesar de tudo feito no seu devido lugar, havia a aparente sensação de que tudo estava paralisado? E que apesar de todo o seu esforço, algo estava gerando uma inércia. A mente, irmãos, é um campo de batalha imenso, onde travamos grandes embates todos os dias. E quase sempre, muitas vezes, somos nós que sabotamos a nós mesmos. Provérbios capítulo 23, versículo 7, na parte A do versículo vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como imagina a sua alma, assim ele é. Eu já ouvi muito uma frase cotidiana da nossa sociedade que diz que você é o que você pensa. E uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada é que para alcançarmos resultados diferentes, para alcançarmos algo diferente em nossa vida, nós não podemos deixar de tomar iniciativas. Afinal, como iremos avançar em algo se não tomarmos uma iniciativa? Sabe, irmãos, eu tenho total convicção de que o Senhor é aquele que nos sustenta, aquele que nos ampara, mas cabe a nós também tomarmos atitudes diárias. Pois a intenção da vida com Deus é vivermos uma vida abundante. E não somente sobrevivermos, mas vivermos verdadeiramente uma vida abundante na vida que encontramos em Cristo, na vida que nos alcançou, na vida que agora vivemos. Muitas vezes os obstáculos que vêm à nossa mente têm nos paralisado, sim. Afinal, quem é que nunca lutou com um tal pensamento? Desista. Esse projeto é grande demais para você, você não vai dar conta. Não vai dar certo porque nada da minha vida dá certo mesmo. Não vai dar certo porque eu não tenho habilidade, capacidade de fazer isso. Eu vou desistir porque eu não preciso passar por isso. Eu não quero passar por isso. Eu não vou conseguir esse objetivo, afinal já tentei tantas vezes e eu fracassei tantas vezes. Deus tem jeito para a vida de todos, mas para mim eu creio que é isso mesmo, tá bom, sabe? Tá tudo certo. Mas eu quero te dizer algo para você que carrega isso na sua mente. Isso muda hoje. O poder de Deus há de se manifestar na sua mente, se manifestar neste lugar, e as cadeias que prendem os seus pensamentos irão cair. Quem toma posse desta palavra pode dizer: eu concordo com esta palavra, vai cair por terra mesmo. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8, a parte B do versículo vai dizer: para isso
o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe, irmãos, o diabo age sim para tentar paralisar o povo de Deus. O diabo age sim para tentar escravizar a nossa mente. O diabo age sim para tentar nos fazer errar o caminho, perder o foco. Mas como eu disse, essa é uma manhã de libertação. O Evangelho é a boa, a grande notícia, sim. O Evangelho é o lugar onde escravos são libertos, cativos são libertos, enfermos são curados, mentes são destravadas pelo poder do Evangelho. Talvez você pense, entrou aqui nessa manhã, e para você que está assistindo pensando, a minha vida não tem mais jeito. Não dá mais. Nasci para ser um derrotado, uma derrotada, mas eu quero contrapor esse pensamento, dizendo que se estamos em Cristo Jesus, nós somos livres. Quem é livre aqui pode dizer aleluia, pode dizer glória a Deus. Porque, irmãos, mesmo salvos, mesmo frequentando os cultos, muitos cristãos lutam com tais pensamentos, paradigmas dentro de suas mentes. Após ser tentado durante 40 dias no deserto, Jesus vence o diabo e ele está em uma sinagoga e faz a leitura poderosa das escrituras que está no livro do profeta Isaías. Leio com os irmãos Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 e versículo de número 19. E então ele vai fazer essa declaração gloriosa: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O versículo de número 1, Jesus então faz essa declaração gloriosa. Versículo de número 21 de Lucas 4, ele vai dizer o seguinte: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles estavam diante do libertador de oprimidos, do quebrador de correntes, do libertador. E esse libertador está aqui nessa manhã. Vou dizer novamente, esse libertador continua atuando nos dias de hoje. Esse libertador está aqui nesta manhã. Irmãos, se somos alcançados, se somos e verdadeiramente somos alcançados por esse libertador, devemos então mudar a nossa forma de pensar dia após dia. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Repita comigo: renovação da mente. Diga mais uma vez: renovação da mente. Porque com a mente renovada, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mesmo texto, na nova versão transformadora, vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo.
mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Do seu modo de pensar, a fim de que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O sistema corrompido do mundo nada tem a acrescentar para aqueles que nasceram de novo, naqueles que precisam então alterar o modo de pensar, o modo de agir, o modo de se comportar. A nossa mente é renovada para vivermos algo novo, algo que não experimentamos quando vivíamos uma velha vida. Por isso, não somente se muda uma atitude externa, mas primeiro se muda a maneira de pensar. Para o sistema corrompido do mundo, sabe, irmãos, não tem mais jeito mesmo não, a não ser Jesus. O ser humano, para a sociedade, não tem mais jeito não, é queda livre, queda abaixo. Tudo parece que piora dia após dia. Mas a nossa esperança, ela repousa segura em Cristo Jesus, o Deus que renova a nossa mente. Repita comigo: Jesus, nessa manhã, renova minha mente. Senhor, renova mesmo a mente dos teus filhos. Que pensamentos limitadores caiam por terra em nome de Jesus. Que pensamentos de barreira caiam por terra em nome de Jesus. Que o Senhor liberte, que o Senhor amplie essa mente. Quem recebe essa palavra diz aleluia. Leio com os irmãos Juízes capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11. Irmãos, entendam uma coisa: em Deus a nossa mente não é mais escrava. Em Cristo a nossa mente é de governo. Juízes capítulo de número 6, a partir do versículo 11, apresento-lhes aqui quando o Senhor se revela a Gideão. E é uma característica aqui que Gideão vai apresentar de limitação de pensamento. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi-esrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. A Bíblia vai dizer que os midianitas vinham sobre o povo de Deus, saqueava tudo, pegava tudo, e eles viviam em um sistema com medo, escondidos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Seria muito bom se o Senhor mandasse um anjo e falasse para você: homem valente, você é valente. Irmãos, a gente ia ficar: nossa, realmente, sou valente. Mas quando se sofre, quando se está numa situação vulnerável, veja como esse homem respondeu. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Não é uma pergunta atual para os dias de hoje? Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso vem sobre a minha vida? Por que tudo isso está acontecendo? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. Segue o texto, por gentileza. E nos entregou nas mãos dos midianitas.
A palavra do Senhor acerca de Gideão era homem forte e valoroso. Mas o coração e a mente de Gideão estavam ainda em dúvida, presa. Mas a palavra no versículo de número 14 vai dizer: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor vê em nós algo que a gente às vezes não vê. Talvez você se sinta derrotado, fraco, mas Ele te enxerga forte, Ele te enxerga vencedor, Ele te enxerga cheio da presença dEle. Gideão e a insegurança. Sabe, irmãos, a insegurança limita a visão. A insegurança tira uma perspectiva, mas o Senhor libertou Gideão e usou como um grande instrumento em suas mãos. Nessa manhã, Ele tira toda a limitação da sua mente e vai te fazer conquistar grandes coisas nele. Gideão faz muitas provas com Deus. Ele vai e responde em todas as provas. Deus então junta uma multidão e de repente aquela multidão diminui e fica só Gideão e os 300. Deus está dizendo para Gideão: não importa, Gideão, às vezes o que você pensa a teu respeito, eu é que sei que pensamento que eu tenho ao teu respeito. Eu digo mesmo, Deus é quem sabe o pensamento que tem ao teu respeito. Deus é quem sabe todas as coisas. Tema da minha mensagem nessa manhã, uma mensagem que eu preguei aqui numa sexta-feira no Hora. O tema da minha mensagem é destrava. Destrava, irmão. Destrava, minha irmã. Deus quer te levar mais além. Deus quer te levar a grandes coisas. Mas você precisa destravar a mente. Desconstruir uma mente travada é um grande desafio. Não é fácil. E sabia, irmãos, que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos? Mas sabia também, irmãos, que o nosso maior aliado somos nós mesmos também. Às vezes temos tantos paradigmas em nossa mente, que é até difícil conversar acerca de determinados assuntos. Logo não aceitamos uma opinião, logo não queremos entender ou não queremos nos fazer entender, simplesmente fugimos de algo e de uma situação que confronta aquilo que pensamos. Nos agarramos com tanta força nesses princípios e pensamentos que nós não abrimos mais mão. Afinal, eu fui criado assim. Afinal, me ensinaram dessa forma e eu não abro mão. Mas deixe-me te dizer uma vida: se Cristo te salvou, automaticamente você vai ter que colocar o que você pensa e o que você acha submissa à palavra de Deus. Não é mais o que eu acho e o que eu penso, é o que está escrito na palavra de Deus. Porque se somos alcançados por Jesus, mas continuamos a pensar e agir da mesma forma, que novidade de vida é essa? Se estamos em Cristo Jesus e somos uma nova criatura, mas continuamos agindo como antes, como a vida que tínhamos antes, que novidade de vida é essa que verdadeiramente temos vivido? Eu acredito que toda mente é um cofre, sabe, irmãos? Onde guardamos pensamentos, sentimentos, onde poucas pessoas têm acesso.
mas eu entendo que não há mentes impenetráveis. Aquele que sonda e conhece os corações está entre nós. Irmãos, se a minha mente e a sua mente não for renovada, dificilmente experimentaremos algo novo da parte de Deus. Por isso trago esta palavra, para que Ele toque na nossa mente nessa manhã, para que Ele toque na sua mente, para você que está em casa, para que possamos ser tocados pelo Espírito Santo, e onde houver uma mente bitolada, engessada, que o Espírito Santo traga libertação aqui nessa manhã. Quantos querem libertação da parte do Senhor? Pode dizer: eu quero, Senhor, que a minha mente seja renovada dia após dia. Destrava. Você pode dizer isso comigo? Destrava. Diga bem forte, diga: destrava. Não é porque você viu seu pai tratar sua mãe mal que você tem que tratar sua esposa mal. Destrava. Não é porque você viu alguém mentindo a vida toda e aquilo entrou na sua vida que você deve continuar mentindo. Destrava. Não é porque te ensinaram errado que você deve permanecer errando. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo. A Bíblia diz que ela investiu todos os seus recursos. Mas uma coisa aprendemos com esta mulher: ela tinha uma mente que não desistia. Ela não desistiu. Ela toma uma decisão. Pois dizia essa mulher consigo mesmo, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 21. Coloca no telão, por gentileza. Mateus 9, 21. Vou contar até 3. Vocês leem por gentileza, amém? 1, 2, 3, vai. A fé destrava o milagre que precisamos. Se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Talvez você pense: meu casamento está prestes a acabar. Se eu apenas tocar, meu casamento será restaurado. Se eu apenas tocar, essa enfermidade que está no meu corpo sairá. Se eu apenas tocar, receberei o milagre que preciso. Certamente que Jesus estava, se podemos assim dizer, com o GPS traçado. Ele estava a caminho da casa de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher toca em Jesus. A filha de Jairo tinha 12 anos, assim como há 12 anos, aquela mulher sofria. Jesus é aquele que liberta a geração que precisa, a geração que virá, as gerações que virão. Ele continua fazendo milagres. Certamente que ela não conseguiria uma audiência exclusiva com Jesus, mas ela tinha algo poderoso: a fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu creio que se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada. Talvez você não veja solução para essa situação na tua vida. Talvez você não veja uma porta se abrindo para você essa próxima semana. Talvez você enxergue esse problema grande demais. Mas eis que eu te digo: o Senhor Jesus também está neste lugar. A fé
que destrava. Ela não tinha mais recursos, mas tinha a fé para mudar. Às vezes pensamos que é o dinheiro que resolverá todos os problemas da nossa vida. Em partes ele pode até resolver, mas é a fé que nos faz ter uma vida plena e abundante em Deus. Qual é a causa que você precisa apresentar diante do Senhor? Não importa o tamanho, Ele continua fazendo sinais e maravilhas. Irmãos, a fé, a palavra de Deus, a comunhão com Jesus e a vida cheia do Espírito Santo é a combinação eficaz e suficiente para destravar qualquer área da nossa vida. E a comunhão com Deus, essa comunhão que eu e você devemos buscar em Deus, é a iniciativa de uma rota verdadeira de mudanças. O relacionamento com Jesus, e falo de cunho pessoal, o relacionamento com Jesus sacode a vida da gente. Sacode minha vida todas as vezes que eu vou diante dele, porque ele me mostra como estou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar. Todas as vezes que eu me achego a ele, ele fala comigo, ministra sobre mim, me mostra que eu preciso melhorar. Se você está em comunhão com Deus, ele vai fazer o mesmo, vai confrontar os nossos pecados, vai nos fazer mudar de rota, vai tirar o eu e vai fazer com que as verdades dele reinem sobre mim e sobre ti. O relacionamento com Deus vai extrair todo o seu eu para que Cristo seja gerado em você. O relacionamento com Deus vai imprimir verdades de mudanças verdadeiras em nossas vidas. E o tema, como eu disse, da mensagem é destrava. Destrava a sua mente e entenda de uma vez por todas que a prática do pecado não compensa na vida do cristão. Romanos capítulo de número 6, versículos de número 22 e 23 vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os cristãos em Cristo têm um novo status, eles são agora servos de Deus e um novo destino que é a eternidade. E o castigo, o salário do pecado é a morte. O castigo por causa do pecado, ele é merecido, ou seja, é um pagamento, é um salário. Mas a graça do Senhor é ela que nos concede a vida eterna. Precisamos entender que a nossa vida não é mais uma vida de erros diários e constantes no ponto de vista de repetição da mesma coisa o tempo todo. Nós precisamos entender que é preciso uma nova postura na forma de caminhada de vida.
A nossa mente precisa entender e mandar uma mensagem para todo o nosso corpo. Eu não preciso viver mais nessa prática rotineira, cotidiana do pecado, a mesma coisa sempre. Não, eu vou, através de uma mente renovada, abandonar práticas de pecado. Destrava a sua mente, irmãos. Entenda que mentiras não te levarão a lugar algum. Porque para cada mentira contada, uma nova mentira deverá ser criada para sustentar a primeira mentira. E um abismo chama outro abismo. Jesus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E nós, com a mente renovada, devemos ter esse entendimento. A minha vida não é mais de uma vida de mentira. Eu não preciso mais mentir. Agora eu ando no caminho da verdade. Eu ando com Jesus Cristo. Eu vou falar a verdade o tempo todo. Ainda que isso me custe algo, mas eu sempre vou optar pela verdade. Repita assim comigo. Isso é libertação. Abandonar a mentira e trabalhar com a verdade. Amém? Irmãos, a mentira não pode dominar mais o nosso coração, mas a nossa mente. Destrava a sua mente. Entenda que a frieza espiritual não tem nada a ver com a igreja, com o pastor, com o líder, mas com o estilo de vida que temos levado. Pois às vezes é muito mais fácil mudar de trabalho, de igreja, de bairro, de estado, mudar de amizades do que mudar de atitudes. Com uma mente renovada, nós devemos saber que a responsabilidade da nossa vida espiritual é nossa, é pessoal, é individual. Somos sacerdotes hoje de uma nova aliança através de Cristo Jesus. Levítico capítulo de número 6, versículo de número 12 e 13, em uma clara orientação do Senhor aos sacerdotes daquela época, vai dizer que era a responsabilidade deles cuidar do altar, zelar do altar, organizar o altar, manter o altar aceso, organizar a oferta, manter aquilo funcionando o tempo todo. E assim também é nos dias de hoje. Nós somos os sacerdotes, nós também somos o sacrifício, e Ele é o Deus a ser adorado. Devemos continuar mantendo aceso o altar da intimidade, do relacionamento com Deus. Devemos continuar mantendo acesa a chama espiritual em nossos corações. Devemos saber que é minha responsabilidade de ter um relacionamento com Deus. Minha responsabilidade. É minha. Os pastores estão aqui para ajudar, sim, para orientar, sim, para ensinar, sim. Mas e se você também não praticar o que é ensinado, irmãos? A frieza vai vir do mesmo jeito. Renove a sua mente. Não terceirize a sua fé. Renove a sua mente. Mantenha o fogo da intimidade com Deus aceso. Mas pastor, estou passando tanta coisa, estou passando tanta luta. E a pergunta que eu te faço é: quem é que não está enfrentando algum tipo de desafio? Destrave a sua mente. Entenda que os problemas da sua vida não é culpa de outros, mas simplesmente das suas escolhas.
conversando com uma pessoa por mais de 1h20. Ela me disse sempre assim: porque eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa disso, e eu acho que fulano fez isso por mim, eu acho que fez isso, pastor, o senhor não sabe, fulano fez isso, e fulano fez isso por mim. Aí no final eu perguntei e falei: você sabia que o problema de tudo isso é você mesmo? Porque quem reina a minha vida e a sua vida é Jesus. Quem dirige a nossa vida é a palavra de Deus. E se nós permitirmos que terceiros tenham tanta influência sobre nós, logo não entendemos a vida de renovação da nossa mente. Porque se disserem que nós não podemos, aquelas palavras chegam até nós. Mas então nós pensamos, mas a Bíblia diz que em todas as coisas, enfrentando todas as adversidades, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. As palavras dizem que você é um derrotado, não vai ser nada na sua vida. Isso é o que pode chegar ao nosso coração. Mas a Bíblia vai dizer que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. O mundo vai dizer que nós não vamos ter felicidade, não, mas Deus vai falar que Deus faz com que pessoas solitárias habitem, e pessoas estéreis habitem em família. Tudo aquilo que o mundo nos dá como padrão, não vos conformeis com esse padrão que querem imputar para nós. A palavra de Deus tem uma resposta contrária para vivermos verdadeiramente uma vida abundante. Deixe-me te dizer algo: Deus te salvou para que você viva uma vida abundante. E como eu disse, destrave a sua mente e entenda que somos chamados para andar em novidade de vida. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não só morremos com Ele, mas fomos também sepultados com Ele. Toda a nossa vida de pecado, de transgressão, precisa ficar para trás. Morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, e a sua ressurreição também é a nossa ressurreição. Para quê? Para uma novidade de vida. As boas novas te alcançaram? O Evangelho te alcançou? Logo então os pensamentos devem ser novos, as atitudes também devem ser novas, a disposição também deve ser nova. Nós precisamos verdadeiramente experimentar novidade de vida. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É preciso esquecer para avançar. Levanta essa âncora, irmão, da falta de perdão, da mágoa, daquilo que te trava, daquilo que te prende, daquilo que te limita. Levanta essa âncora hoje e joga ela fora. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. E qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo, igreja? Prosseguimos para Jesus.
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecer as coisas que ficam para trás é um grande gatilho de ativação na mente das pessoas, sabia? Às vezes nós pensamos que tem algo resolvido, que está tudo certo. Não, sobre essa questão está tudo bem na minha vida, está tudo certo. Mas seja sincero com o seu coração, está resolvido mesmo? Lembrando que perdoar não é esquecer. Perdoar é simplesmente deixar que aquele sentimento deixe de influenciar a minha vida. Porque agora eu sou, na verdade, influenciado pela palavra de Deus. Os pensamentos que precisam ser deixados para trás é simplesmente uma carga que você não precisa mais levar. Não precisa mais levar. Quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Essas coisas ruins, deixe para trás. Você não precisa levar isso. Você precisa abandonar isso. Essa carga extra, essa bagagem extra, deixe para trás. Destrava sua mente e entenda, irmãos, que falar mal de pessoas não mudarão elas, mas só adoecerá você. Talvez você conviveu e viveu num ambiente onde isso era natural, normal. E no contexto de igreja, isso continua sendo replicado no seu coração, na sua mente, na sua boca. Entenda que denegrir alguém, falar de alguém, não muda ela, mas adoece você. Mas essa é uma manhã de libertação. Eu creio que o Senhor vai tocar na sua mente e na minha mente e vai destravar aquilo que nos faz viver uma vida doente. Quantos estão entendendo a palavra? Diga aleluia. Aleluia. A vida de destravamento da mente, a vida de novidade, de vida real, verdadeira, passa pela vida da cruz, da renúncia, da morte e do eu, para que ele seja forjado. Faço simplesmente menção de Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo dizendo: eu já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais o eu. Eu gosto dessa expressão. Não vive mais o eu. Ele está dizendo: o meu eu está crucificado com Cristo. Que Deus nos dê essa graça nessa manhã, que o nosso eu seja crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. O eu crucificado em Cristo, minha velha vida está crucificada com Ele. Não vivo mais para mim, agora eu vivo para Ele. Você pode dizer isso: eu não vivo mais para mim, eu devo viver para Ele agora. Quero encerrar essa breve reflexão com os irmãos dessa manhã, tratando desse último tópico e dizendo que destrava sua mente. Entenda que desculpas não resolvem problemas. Desculpas não resolvem problemas. Leia comigo, por gentileza, João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Abra sua Bíblia, irmãos. Você que está em casa também, João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque,
chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, era bem grande. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Lembra do texto que lemos quase no início da mensagem? Jesus falando assim, ó, para libertar os cativos. Jesus estava cumprindo o propósito da vida dele, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, e já agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Uau! Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, deixe-me te dizer algo. O Senhor sabe que você sofre com alguma coisa há muito tempo. Ele nos conhece. Ele te conhece. Sabe há quanto tempo você está carregando coisas que paralisam a sua vida? Perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E paralisa aí nesse texto. A pergunta que Jesus faz é: você quer experimentar da vida que há em mim? E aí vem as desculpas. Deixe-me te dizer algo para você que está vendo essa transmissão e para todos que estão aqui nessa manhã. Desculpas não resolvem problemas. Até quando, irmãos, vamos dar desculpas? Até quando vamos ficar dando desculpas na frente de Jesus? Não orei, não fiz, não participei, não pedi perdão, não liberei perdão. Desculpas, 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 desculpas. E isso é algo que está arraigado na mente de muitas pessoas. Desculpas. Volto a enfatizar essa frase: desculpas não resolvem problemas. O texto continua, por gentileza. Eu acho lindo esse texto porque Jesus não quer saber das nossas desculpas. Ele quer saber do propósito dele. E o propósito dele era curar aquele homem naquele tanque. E o propósito dele é continuar curando o seu povo até os dias de hoje. E essa é uma manhã que Ele vai derramar para aqueles que precisam de cura, para aqueles que precisam de libertação, para aqueles que precisam viver algo novo novamente. Deus está aqui, aleluia! Jesus não dá ouvidos para as desculpas, mas Ele mantém o propósito. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não quero saber das suas desculpas, eu quero é resolver essa questão. Jesus, irmão, sempre está disponível para fazer, para libertar, para curar, para transformar. Mas as desculpas travam, mas as desculpas paralisam. As desculpas mostram que ele estava acomodado com aquela situação. Ninguém me joga, alguém vai primeiro que eu. Senhor, desculpas, 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 desculpas. Mas a palavra que sai do mestre é: levanta. E nessa manhã ele diz para você: levante-se desse monte de desculpas. Tome uma atitude de viver algo novo nele.
Quantos querem viver algo novo em Deus? Pode levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu me levanto das minhas desculpas, me levanto daquilo que eu estou enrolando para fazer. Eu me levanto e abandono o pecado, me levanto e abandono os pensamentos que me limitam. Eu me levanto para viver uma vida abundante em novidade de vida. Quero chamar a galera da adoração aqui, os músicos, para nós orarmos. Qual é a área de nossas vidas que precisam ser destravadas hoje? O que precisa ser ajustado, abandonado? O que precisa tomar um novo curso? Pois Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e o será eternamente. Ele é o mesmo Deus que continua dizendo que para Ele não há impossíveis. Ele é o mesmo Deus que, operando, quem pode impedir? Ele é o Deus que continua a nos dizer: tudo é possível ao que crê. Destrave. E se essa palavra falou ao teu coração, e se você, como eu, entende que precisa sim de um destrave na sua vida, na sua mente, em alguma área, eu quero te pedir por gentileza que você se coloque em pé para receber essa oração. E eu quero convidar o pastor Dinoildo para fazer essa oração. Se você precisa de um destrave em alguma área da sua vida, esse é o momento. Coloque a mão sobre o teu coração. E enquanto o pastor fizer a oração, os músicos podem começar a fluir, a ministrar juntamente conosco, porque eu creio que Jesus Cristo continua a curar, libertar pessoas